Se você conhece o caso Evandro, já assistiu a série, já ouviu o podcast e também odeia o Diógenes, chega mais que a gente precisa ser amigo. Fala, meu povo, vou aproveitar que quase ninguém tá falando sobre o caso Evandro e vou falar sobre ele aqui para trazer um conteúdo muito original para vocês. Nós vamos falar aqui sobre um caso real, mas convém avisar que tem spoilers, se você leva por esse lado. Spoilers da vida real existem? Se existem, toma cuidado que esse vídeo vai ser só com spoiler. Eu tô pressupondo que você conhece a história do Evandro Caetano, um garotinho que sumiu lá em Guaratuba em 1992, que o corpo foi encontrado de uma forma horrenda, todo mutilado, com uma investigação toda bagunçada, envolvendo polícia civil, polícia militar, fazendo várias e várias cagadas. Levaram à prisão de 7 pessoas que confessaram de uma maneira muito estranha terem realizado um ritual satânico, né? Realizaram um ritual para matar esse garoto. E isso gerou o júri mais longo da história do Brasil. A galera foi condenada, depois saiu, depois foi condenado de novo. Várias tretas, acho que você já sabe dessa história. Eu era criança nessa época, tinha mais ou menos a idade do Evandro, inclusive, e me cagava de medo nesse período, porque havia essa questão do desaparecimento de crianças, era uma moda desaparecer crianças naquele período. Acho que o mais emblemático, pelo menos na minha memória, era o desaparecimento do Guilherme. Acho que era essas famílias que tinham mais recurso e conseguiam ir atrás, e conseguiam mais, digamos, chamar a atenção da mídia, né? Elas acabavam recebendo mais atenção, como a gente vê, inclusive, na série, o tratamento diferente que é dado ao Evandro e o tratamento que é dado ao desaparecimento do Leandro Bossi, né? Enfim, lá em 2018, o Ivan Mizanzuki lançou um podcast, né? Ele já tinha lançado alguns podcasts antes, né? O Projeto Humanos, tinha várias histórias. Era sensacional, já era fã. E aí o Ivan Mizanzuki, ele mergulhou nessa história, mas ele mergulhou de um jeito que até então ninguém tinha feito. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando assim que o podcast é muito longo, né? Tem 30 e tantos episódios, é muito detalhista, às vezes fica repetindo, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que essa história ela só tomou a repercussão que teve, né? Ela só chegou a esse ponto de virar série da Globoplay, porque o trampo dele foi muito detalhista, assim, ele foi detalhista num nível assim que os advogados não foram, que nem a polícia provavelmente não foi, ou foi, né, e daí escondeu as paradas, que a gente sabe. Outra questão importante do podcast é que ele foi lançando os episódios e com o passar do tempo ele foi descobrindo novas informações. Então, assim, o podcast ele não tem uma linha temporal muito definida, igual tem a série, né? Que é bem começo, meio fim, bem tranquilo de entender. No podcast não acontece isso porque ele foi tendo acesso aos autos, foi recebendo informações que até então não estavam nem nos autos. Então, a história dentro do podcast, ela vai e volta, ela mistura, então ela pode ser muito confusa. Para quem pega hoje em dia para ouvir tudo de uma vez, talvez seja de fato meio cansativo, porque ele é muito detalhista, né? Eu acho que assim, o ponto que para mim ficou detalhista, assim, que eu já tava assim, meu Deus do céu, isso que não vai acabar, que é os episódios do DNA, assim, ele, nossa, extremamente detalhista, é meio chato, esse ponto ele chega a ficar um pouco chato, mas eu consigo entender que era necessário, porque ele precisava fazer tudo aquilo, demonstrar todos esses detalhes, para que as pessoas não questionassem mais, né, ou pelo menos que ficasse evidente de que aquele corpo é de fato do Evandro. Eu sei que muita gente tenta acreditar nas outras teorias, de que não é o corpo, que o exame foi forjado e que na verdade é outra criança e tal. Essas paradas, acho que elas, com toda essa investigação do podcast, acho que tudo isso já pode ser descartado. Tá muito claro que o corpo é do Evandro Caetano. O que não está claro é o que caralhos aconteceu com essa criança, o que fizeram com esse menino, pelo amor de Deus. Pra quem tava acompanhando o podcast, foi muito impactante o momento em que o Ivan, eu acho que é o episódio 25, talvez. Eu deveria ter preparado isso antes, deveria, mas eu não fiz. Eu acho que é 25. Em que ele consegue as fitas em que ficam comprovadas as torturas, que são as fitas que são apresentadas lá no final da série da Globoplay. Cara, aquilo é muito impactante, assim, foi uma das coisas assim, mais horríveis que eu já ouvi. Então acho que isso que é uma coisa que é fascinante de ver agora a adaptação para a TV, né? Até então a gente só tinha os áudios, a gente imaginava mais ou menos quem eram aquelas pessoas. Quem é mais fascinado ficou procurando, né? Eu procurava alguns vídeos no YouTube. Ele usava alguns áudios de reportagens e tal, e eu procurei algumas dessas reportagens, muito material tem no YouTube. Só que tudo desorganizado, né? Difícil achar, e linha temporal horrível. A série pega todo esse material e consegue condensar, né, com começo, meio e fim, de uma maneira bem clara. E aí é fascinante, porque eu tinha algumas memórias de quando eu ouvi o podcast, e aí ver as imagens daquelas pessoas falando aquilo, ou vê-las ouvindo, né, elas reagindo
há aquelas fitas das torturas em que ficou comprovado que os 7 foram torturados, né? Que a polícia do estado do Paraná torturou pessoas inocentes para formar lá, para criar uma história muito louca, para conseguir resolver um caso muito rápido, né? Para dar uma resposta para a sociedade. Olha aí, a gente resolveu. Cara, pelo amor de Deus. A série da Globoplay é excelente no sentido de que ela pega todas essas informações, todos aqueles 30 e poucos episódios, organiza de uma maneira bem clara, ela insere informações novas, tem coisas que não tem no podcast, tem coisas do podcast que não estão na série, depois a gente fala sobre isso também, mas ela torna toda essa tragédia, toda essa investigação bizarra de uma maneira mais organizada pro público. Isso é muito bom. Eu acho que é uma série que não deve em nada para essas séries de documentais, né, que a gente vê nos Estados Unidos. Na Netflix tem uns montes, né? Eu acho que uma das melhores coisas, inclusive, que eu sempre falo, que uma das melhores coisas que a Netflix faz são essas séries documentais. E eu acho que o caso Evandro não deve nada para essas séries. Ele lembra essa estrutura, a forma como é narrado e todo o envolvimento das questões da mídia, né? Porque isso chamava muita atenção, isso dava muita audiência. Então, lá na Netflix tem uma série chamada Crimes do Alcácer. Crimes do Alcácer, sei lá. Que ela é estruturada de uma forma muito parecida que a do caso Evandro. E que vai mostrando, assim, o impacto que o determinado crime sem resposta causou na vida das outras pessoas, né, naqueles que estavam envolvidos, pessoas que foram acusadas injustamente, e as outras pessoas que foram à mídia para falar a respeito disso. Então tem a questão dos familiares, é uma série sensacional também, recomendo, procurem lá, Crimes do Alcácer. Outra coisa bacana que funciona bem no caso Evandro são essas imagens que eles inserem, né? Eles criaram algumas imagens para dar uma dimensão do espaço, do que aconteceu, para onde que o garoto estava indo e tal. Então são imagens que não é aquelas encenações, né, com falas nem nada assim, que isso talvez fosse horrível, mas que dá uma dimensão de como que era Guaratuba, né, quem eram aquelas pessoas, né, em que ângulo as coisas aconteceram. Então acho que isso ajuda muito na questão do imaginário, né. Enquanto eu estava assistindo, eu fiquei bem na dúvida se a galera que viu a série teria a mesma reação, uma reação parecida do que a de quem ouviu o podcast, porque no podcast, quem ouviu sabe que o Diógenes é um cara desgraçado, cara. Meu Deus, as coisas que esse cara faz, as coisas que ele inventa. Não quer dizer que ele é o culpado, o cara que armou tudo. Por um tempo no podcast você fica achando que ele que armou tudo aquilo ali. Ok, não é. Mas ele é um cara que ele tenta se aproveitar da situação pra ferrar com tanta gente. Ele prejudicou tanta gente por causa disso, que eu não consegui definir se quem viu a série tinha essa percepção de que esse cara, ele tinha sido muito pilantra com aquela galera. E aí depois eu conversei com algumas pessoas e falaram que sim, dá pra ter bem clara a dimensão de que ele foi muito vilão nessa história. Eu fiquei com uma sensação de que a série, ela joga essa questão do vilão um pouco mais pro promotor, né? A gente percebe que ele é o cara que fica falando muita asneira, ele fala muita bobagem, até que chega um momento em que é inevitável. Eu acho que é o clímax, talvez, da série, é o momento em que o cara tem que dar o braço a torcer e ele percebe que, de fato, teve tortura, não dá pra negar, não tem como negar a realidade. Chega um momento em que ele precisa admitir que a polícia do Paraná torturou pessoas. Torturar pessoas é aquele ponto mais baixo, né? Aquele momento em que a humanidade falha miseravelmente. Que faz com que todas as investigações, que todo o caso, tudo aquilo que foi julgado não valha pra nada, não sirva pra nada, porque foi tudo inventado. O episódio extra também é um episódio de cortar o coração. Acho que esse combo, né? O último episódio ali que conta a história do caso Evandro, e o episódio extra é um negócio assim que você sai meio devastado, assim, a gente assistiu os dois aqui em casa meio que na sequência e foi muito pesado. A história do Leandro Bossi, ela é inacreditável, né, que é a história daquele menino que vem, que a pilantra, né, que ele, na verdade ele tava numa situação horrível e tava tentando fugir, então ele tenta acreditar numa mentira. O próprio João Bossi tenta acreditar naquela mentira para tentar superar a dor que ele tá sentindo. E a história desse homem, meu Deus do céu, que história triste, cara. Daria um filme, assim, muito, muito pesado, porque você percebe que é uma pessoa que passou a vida inteira esperando que algo acontecesse, né? Uma vida inteira esperando o filho. Na casa dele tá aquela faixa lá, cara, esperando o filho de sei lá quantos anos. Aquele momento que ele tá andando, ele vira, olha pra câmera e fala que aquele terreno todo é pro filho dele, ele só tá esperando quando o filho dele voltar pra ele poder entregar. Nossa, cara, meu Deus, que coisa mais triste. E aí você vê lá no letreiro que ele morreu, né, cara, que ele passou a vida esperando por um filho que nunca voltou. Meu Deus. Enfim, é uma história muito triste
não só por essa morte violenta, né, horrenda, porque assim, no fim das contas, mesmo que nada seja verdade, né, que não tenha acontecido nenhum ritual, essas babaquices todas que eles falaram, que a polícia criou, mesmo que não tenha acontecido isso, uma criança foi morta e foi morta de uma maneira terrível. Isso é muito pesado, é muito triste o fato de que, por terem seguido esse caminho, até hoje a gente não tem resposta nenhuma. E a gente percebe que muito disso aconteceu, né, foi permitido, né, acontecer, porque provavelmente autoridades sabiam do que aconteceu e deixaram que isso acontecesse. Não é possível, né, que isso tenha sido criado por 2 ou 3 policiais que estavam lá envolvidos, né? Isso eu acho que é um evento muito maior, né? Toda essa questão política envolvendo o caso, que é toda muito bizarra, tudo isso fazia parte, né? Tudo isso contribuiu para que a gente não tenha uma resposta até hoje sobre esse caso, né? Porque a gente não tem uma resposta verdadeira a respeito desse caso. Então é muito triste também, porque tudo isso só ocorre porque as pessoas são muito preconceituosas, né? O preconceito religioso ali nessa história é muito forte. Qualquer coisa que seja diferente do cristianismo, né, que não seja uma igreja evangélica, que não seja o católico, é coisa do capeta. Então esse medo, acho que tem até um nome para isso, o pânico satânico, tem um nome para essas coisas. Então, quando você não encontra respostas, você tenta justificar determinados comportamentos, você fala que é coisa de satanista. E dentro de toda essa tristeza nós temos também a questão de que 7 pessoas inocentes tiveram a sua vida destruída por causa desse caso. Muitas pessoas que não vão poder recuperar, né? Tem o caso acho que era o Vicente, que morreu na cadeia, né? O Oswaldo Marceneiro cumpriu 20 anos. Cara, como que vai levar uma vida normal depois de tudo isso? É muito foda. Porque tortura é isso, né? É uma questão de covarde. Tanto que a gente vê até hoje líderes que amam, que idolatram grandes torturadores da época da ditadura militar. Porque é isso, né? Pessoas covardes, aqueles que tentam achar soluções e resolver as coisas através da violência, através da estupidez, daquilo que é desumano. Para finalizar, eu deixo aqui uma dica para quem só assistiu a série. No podcast, nos últimos episódios, o Ivan Mizanzuki. Ivan Mizanzuki, eu sei que você nunca vai assistir esse vídeo, mas fica aqui os meus parabéns porque você fez um trampo muito foda. Sou teu fã. Lá no podcast, o Ivan também fala sobre as linhas de investigação que a polícia acabou abandonando porque seguiram com essa historinha inventada lá a partir das torturas. Existiam casos que eram muito mais palpáveis. A ideia que o Ivan defende é que existia um serial killer agindo ali naquela região. Falando assim, parece um absurdo, coisa de filme americano, mas ele apresenta alguns pontos de algumas coisas que poderiam ter sido investigadas e não foram, que se fica assim, cara, é de desgraçar a cabeça, assim. Porque eram coisas assim, bastava que alguém se esforçasse mais e fosse pelo caminho que faz mais sentido, sabe? Que não fosse pela questão de, meu Deus, delirante, de satanismo, não sei o quê. Bastava ir por um caminho mais sensato que talvez esse caso tivesse resolvido. E hoje em dia, como que a gente percebe, é quase impossível que isso seja resolvido. A única coisa que a gente espera é que essas pessoas que foram acusadas, julgadas, condenadas injustamente, elas recebam algum tipo de reparação do Estado, porque o Estado teve papel nesse caso, né? Tudo isso aconteceu por um erro do Estado. Aí eu acho que o que essa série, esse podcast poderiam contribuir é fazer com que o caso não vai ser reaberto, né? Ou seja, faz, sei lá, 20 anos, já prescreveu, já era. Mas essas pessoas, todo mundo que sofreu com tudo isso, elas mereceriam receber uma reparação por todo o dano que foi causado. Você não recebe, né? Não há dinheiro que pague 20 anos da tua vida que você perdeu dentro da cadeia. Mas eu acho que nesse caso deveriam acontecer pelo menos essa reparação financeira para eles. Então é isso, se você assistiu a série, se você é fã também do podcast, porque a galera do podcast era muito fanática, a gente ficava assim, meu Deus, já saiu um episódio novo, eu saía correndo para avisar a galera. Então, você que é fã aí do podcast, o que você achou da série? Foi foda, né? Você vê a mesma musiquinha, eu fiquei emocionado quando vi que a música era a mesma, sabe? Na abertura. Meu Deus, foi muito sensacional. Baita história, gosto demais. Então, se você é fã também, se você gostou muito dessa produção, diga aí o que você achou dessa adaptação para versão documentário. Eu achei sensacional. Curta o vídeo se você gostou dele, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, que a gente se vê na próxima. Até mais!